Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje, domingo, dia do Senhor, mais uma lição para nós aprendermos, extrairmos lições para o nosso dia a dia através da palavra de Deus. E hoje a lição de número 7, né, vai tratar aqui sobre a carta que Cristo enviou, né, à igreja de Sardes, apenas uma minoria fiel. Muito interessante essa carta, né? E diz assim: acomodado e presunçoso? Então, é hora de arrepender-se para ser revitalizado. Olha só, essa lição vai ser importante. Fique ligado aí. O nosso texto base, Apocalipse, capítulo 3, verso de 1 a 6. Eu vou ler aqui para os irmãos, ok? Depois vamos orar. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Este, então, é o nosso texto base. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por uma noite de descanso na Tua presença, Pai. Queremos te dar graças, ó Deus, pelas aulas que estão sendo ministradas agora, neste momento, ó Deus, para as classes, para a nossa igreja, para a quarta igreja. E também para aquelas pessoas, ó Deus, que estarão acessando essas aulas no futuro, ó Deus. Que elas possam atingir um solo, ó Deus, fértil, que essa palavra possa realmente falar ao coração das pessoas, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, obrigado por este dia, o dia do Senhor. Fica conosco, ó Pai, nos perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos dê um dia na Tua presença. É a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, vamos lá então. Introdução. A introdução, o escritor, né, o autor da nossa revista, né, ele começa colocando meio que assim, indagando uma pergunta, colocando uma pergunta, né, medíocre, né? E aí eu queria fazer para vocês: você já ouviu essa palavra sendo usada para atacar uma pessoa ou alguma coisa, né? Às vezes a gente escuta isso, né? Poxa, essa cara medíocre, pô, que pessoa medíocre. Nossa, nossa, esse carro só me dá problema, que carro medíocre. Ou seja, o que é medíocre, né? No nosso dicionário, medíocre é uma pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, fica aquém das outras, né? Não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média. Olha só que coisa ruim. Algo sem brilho. E aí eu queria trazer esse algo sem brilho para nós aqui, né? Para a igreja de Sardes, ali. Algo sem brilho. Quando se fala de Cristo, quando se fala de salvação, quando se fala de conversão, nós fazemos essa alusão com a luz de Cristo, né? O crente tem que brilhar, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. E esse algo diferente é a luz de Cristo. E aqui, neste caso, essa palavra medíocre, se referindo àquela igreja, que ela estava fora da média, né? Trazendo aqui, nesse contexto, né? Ela fica aquém das outras, não é? Ou seja, algo sem brilho. Não fazia diferença naquela sociedade a igreja de Sardes. É de uma postura medíocre, né? Não chamava a atenção, passava-se despercebido.
E aí o problema, né? Trazendo para nossa realidade, você conhece alguma igreja assim? Com certeza tem, com certeza tem, né? Igrejas que as pessoas nem conhecem, né? Tem aí já há muito tempo, né? E fica ali com um número de pessoas bem pequenininho, tal, igrejas que as pessoas não pregam o evangelho, não tem uma escola dominical, não é como a nossa, uma escola que ensina a palavra de Deus, cresce crentes fracos, crentes sem se envolver com a obra, e aí fica uma igreja assim, sem a luz de Cristo, apagada, né? Ali passa-se despercebido. Era assim que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Então, Cristo resolve, né, mandar essa carta, assim como as outras igrejas, né? Cristo tanto exalta as outras igrejas, aquelas que se destacam, como ele também chama a atenção, ele também ele traz a falha e mostra e acusa, né? E aqui a igreja de Sardes não é diferente como as outras. Ela tinha, assim, um grande problema que a gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui. Vamos lá, então. Continuando aqui. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, no verso 5, diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele. Amém? Com certeza. Então, isso já é a nossa confissão, né? Já traz esse tema, vamos dizer assim, né? As igrejas vão se perder, sim, né? Nós sabemos que dentro da igreja existe o joio e o trigo. Dentro da igreja, alguns que se chamam, que são de fato convertidos, se não vigiar, acaba trazendo coisas para dentro da igreja e se mistura e acaba enfraquecendo a igreja, né? Mas no final aqui da nossa confissão diz: haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Deus que a igreja é do nosso Senhor, não é? Por mais que os homens errem, por mais que nós erremos, por mais que o inimigo tente fazer ali falcatruas, né, para destruir a igreja de Cristo, se for da vontade dele, ele vai permanecer, vai deixar uma semente ali, aquela igreja vai vingar, né? Ele vai trabalhar. Assim como ele estava fazendo aqui com a igreja de Sardes e fez através dessa carta, né? A gente vai estar vendo aqui. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Então, ponto 1 aqui é o seguinte: autoidentificação do Senhor e a identificação da igreja. Vamos primeiro falar da identificação da igreja. Sardes estava numa situação ruim perante o Senhor. Com certeza, né? Não tinha nenhum elogio, diferente das outras, né? As outras ainda se tinha, né? Às vezes vinha ali criticando, né? Cristo acabava mostrando a falha, né? O erro, né? E elogiava também os pontos positivos, né? Isso aí a gente consegue ver isso nas outras cartas. Mas aqui em Sardes, diferente. Em Sardes, realmente, não se tinha nenhum elogio. E interessante que o autor da revista, ele vai fazer aqui uma comparação da igreja de Sardes com uma pessoa com estado crítico de saúde. Não é? Eu coloquei aqui, né? E Jesus, como um médico, apresenta o tratamento, que se for feito da maneira que ele prescreve, com certeza ela iria ser salva. Então, a gente vai estudando essa carta e pensando nessa igreja como um corpo doente, né? Que é assim mesmo, né? Quando o crente está longe de Cristo, ele está doente. A gente pode fazer essa comparação aí, né? E a igreja de Sardes não tinha nenhum elogio, mas tinha um incentivo ainda que fazia com que Cristo olhasse para ela de um modo diferente, não é? Esse corpo ainda tem jeito, né? Esse corpo ainda dá para ser salvo, né? E eu vou passar então o tratamento, né? Seria mais ou menos assim. E o segundo ponto vai ser
a identificação, como é que Jesus se apresenta, né? Como é que Jesus se apresenta? Então, primeiro a igreja estava num estado crítico, né? Aos olhos de Deus. Deixa eu só baixar aqui, peraí. E Jesus se apresenta em Apocalipse 3, 1, parte A, do verso diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só. Então aqui ele se apresenta como os 7 Espíritos e as 7 estrelas. O que é o 7 Espíritos? Mostra a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, Cristo possui toda a plenitude, o controle de todas as coisas, né, pelo seu poder. Ele identifica o problema da igreja, trazendo para aquele corpo doentio, ele identifica a doença, né? Cristo conhece a doença, ele sabe o que a igreja está passando. Então, ele se apresenta aqui como o 7 Espírito, ele tem a plenitude do conhecimento, ele não tem dúvida, né? Será que é isso? Vamos fazer um exame, né? O médico é assim, você está doendo aonde? Você está sentindo o quê? Bom, vamos fazer esse exame aqui para ver o resultado do exame, e aí então eu vou te dar vou te prescrever um tratamento. Não. Cristo ele já dá o diagnóstico. Ele conhece todas as coisas. Ele é Deus. Ele tem a plenitude e o controle de todas as coisas. Então ele sabe o problema daquela igreja. Ele se apresenta como o Espírito de Deus. E também ele se apresenta como 7 estrelas, né? Que são os mensageiros, os anjos enviados por Deus. Eu coloquei aqui, olha só. Os anjos enviados por Deus para quê? Para anunciar a palavra. Ou seja, ele tem os ministros em suas mãos, trazendo para nós hoje como é importante a função de um pastor, de um ministro, né? de uma igreja. Como é importante o chamado dele ser um chamado verídico, né? Não um chamado emocional. Eu acho que eu tenho chamado. Poxa, não deu certo esse curso de ADM, não deu certo esse curso de arquitetura, engenharia, eu vou fazer teologia. Eu acho que eu me dou bem, eu falo bem, eu consigo, né? Eu converso com as pessoas bastante, eu gosto, tenho uma atração assim pela palavra de Deus. Não, não, não. Como é importante, porque Deus vai usar você, né? E no caso aqui o pastor, como mensageiro, como o seu porta-voz para levar as boas novas. O seu porta-voz para entrar com a tua palavra dentro das pessoas e mudar a sua vida e fazer a transformação que só Cristo pode fazer, e o pastor sendo um instrumento nas mãos de Deus, né? Como é importante esse chamado. E glórias a Deus pela quarta igreja, que nós temos pastores fiéis, pastores que de fato tiveram o chamado do Senhor para a sua obra. Amém? Vamos lá então. Ponto 2. Este corpo que nós estamos falando dele, né? Tratando a igreja de Sardes como um corpo doente. O ponto 2 vai falar um corpo gangrenado. Olha só. Imagina o que é uma gangrena, né? Então esse corpo está gangrenado. Apocalipse 3, o texto da lição, no versículo 1, parte B, diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só como Jesus já dá aqui uma dura, vamos dizer assim, já vai logo, né, dando, chegando junto mesmo e falando para eles ali. É uma dura afirmação, né? Ele não chega falando assim, poxa, vocês tomem cuidado porque vocês estão morrendo, hein? Vocês estão tendo um sério problema aí. Não, ele já chega dizendo que estás morto. Na realidade, aqueles crentes da igreja de Sardes estavam pensando que eles estavam bem espiritualmente, né? Mas Jesus conhece as obras. Por isso é que ele enfatiza, né? Estás morto. E às vezes, trazendo para nós, né? Às vezes nós estamos assim na igreja, trabalhando, ativos na igreja, né? Fazendo as coisas braçalmente, vamos dizer assim, né? Mexe para cá, mexe para lá, faz, leva, busca, tal, lança, prepara, manda, envia, mas por dentro aquilo está sendo
assim, como se fosse uma religiosidade, um cumprir tabelas, né? E Deus conhece as nossas obras. Quando nós fazemos sim, né, usamos os nossos membros para trabalhar, né, para ir para a igreja, para a obra, para alguma programação, né? Mas aquilo tem que ser de coração, né? Sem reclamar, se doando, porque é para o Senhor, não para se aparecer para os outros e depois ficar contando vantagens, fui eu que fiz, né? Tem, alguns crentes são assim, né? Não, fazer aquilo de coração para o Senhor. E isso não estava acontecendo na igreja. Eles achavam, né, que estavam bem espiritualmente, fazendo as coisas corriqueiras, mas lá no início nós vimos que a igreja estava apagada, sem a luz de brilho, né, medíocre, né? Ninguém nem se importava com aquela igreja, ninguém nem sabia, talvez, que ali era uma igreja, né? Não chegava o evangelho nas pessoas. As pessoas olhavam para eles e não via transformação, porque eles se misturavam ali com aquele contexto daquela cidade, não é? Adorando outros deuses, misturando, né? Já vimos isso na igreja de Éfeso, não muda muito também, não é? A igreja de Sardes e outras, né? Se misturando sempre, né? Com medo de retaliação, enfim, acabou cedendo às coisas erradas para entrar dentro da igreja. Com tudo isso, Jesus vê uma motivação para alertar aquela igreja a continuar em frente. Ele identifica alguns poucos crentes fiéis e verdadeiros. Apocalipse 3:2 diz assim, ó, ser vigilante e consolida, ou seja, fortalece o resto que estava para morrer. Ainda tinha lá alguns crentes, né? Então, ser vigilante, vigia, meu irmão, não deixa esmorecer, não deixa apagar a luz de Cristo. Assim é para nós isso, essa palavra é para você hoje. Né? Estamos com Covid aí, às vezes, né, sentado no nosso sofazinho de casa ou na cama, às vezes, né, assistindo aí a aula de escola dominical, assistindo o culto, né, nem é louvando mais com reverência ao Senhor. Não, vigia, fortalece o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Deus é aquele que anda, é aquele que sonda os nossos corações. Se o corpo está doente, ele sabe, ele dá a receita e o tratamento através do Espírito Santo, ele nos constrange e nos mostra o caminho a seguir. Né? Vamos falar mais disso aqui mais para frente. Aqui o autor compara aquele corpo doente, olha só que bacana, com alguns membros infeccionados. Olha aí, Andressa, que com urgência deveria ser amputado, antes que contaminasse o resto do corpo. Ou seja, tinha lá uma minoria de crentes fiéis. Eu vou falar logo, logo disso. Tinha uma minoria que despertou do Senhor esse interesse em continuar a tratar esta igreja. Mas tinha alguns membros com graves doenças. Alguns dos seus membros do corpo estavam infeccionados e deveriam ser cortados antes que contaminasse aquela minoria. Logo em seguida, a parte saudável, ou seja, aquela minoria, deveria ser também, com urgência, ser tratada com antibióticos e cuidados especiais, pois ainda podia se recuperar. A igreja de Sardes passava por despercebida aos olhos humanos, sem brilho, falamos, né? Sem nenhum fervor espiritual. Das 7 igrejas, Sardes era mais fria, vamos dizer assim. Não despertava nenhum interesse às pessoas pelo cristianismo. Ela quis se adaptar àquele ambiente religioso, àquele contexto que tinha naquela cidade. Essa adaptação delas evitou que ela fosse perseguida. Ou seja, ela ficou com o pé lá e o pé cá. E nós já falamos disso, né? O pé lá e pé cá é pecado, não é? Você está na quarta igreja, está firme ali, mas quando você vai para o mundo, para a faculdade, para o trabalho, para a rua, quando você sai da igreja, você começa a compartilhar das coisas erradas. E aí domingo você volta para a igreja e está lá louvando o Senhor, adorando, né? Trabalhando, fazendo programações. Está errado, está errado. Aquilo que você é na igreja, você tem que ser lá fora. E isso não estava acontecendo aqui com esse povo da igreja de Sardes. Eles tinham na igreja um comportamento, já era frio na igreja, né, como nós vimos aqui,
E lá fora, com medo de perseguição, porque estava tendo a perseguição para quem não adorasse, né, os deuses, iam ser perseguidos, então eles ficavam adorando dentro da igreja e adoravam os deuses, fazia um meio campo, vamos dizer assim. Isso não combina. Isso não combina. Aos olhos do nosso Deus, resultou na morte espiritual. Na igreja, acho que acontece isso, né? Eles temiam que se mostrassem uma igreja forte naquela cidade, enfrentariam grandes perseguições, como as outras igrejas, né? Como nós já falamos aqui. Então, trazendo um pouco para nós aqui, né? Vamos pensar um pouco. Como é que eu e você, como é que eu, essa pergunta é para mim, eu faço para mim também, né? Também tenho minhas lutas, assim como você. Como é que nós estamos levando esse compromisso com o nosso Deus? Nós estamos sendo aqueles crentes parecidos com a igreja de Sardes, medíocres, sem brilho, abaixo da média? Ninguém está percebendo nós no nosso meio? Ou estamos sendo aquela pequena parte de crentes fiéis, não é? Que despertaram o interesse de Deus para motivar aquela igreja a continuar. Somos o órgão a ser amputado, né? Falamos agora há pouco, né? Antes que contamine os outros, né? Ou aquele que está sendo tratado com antibióticos e cuidados especiais vindo da parte do nosso Deus. Com certeza, nós somos essa pequena parte. Eu espero que você seja, né? Assim como eu também, lutando ali pelo Evangelho de Deus e sendo trabalhado por Deus a cada dia, através das aulas, através da meditação da palavra em casa, através das pregações, não é? Através de pregar a palavra para o nosso vizinho, para o nosso amigo, né? Levando a luz de Cristo. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Às vezes dói um pouco, passamos por lutas, mas é Deus trabalhando. Já falamos disso aqui. É Deus forjando. Tá difícil? Firme, firme. Não deixa apagar a sua luz. Existe alguém que está bem interessado em fazer com que você se desfaleça, com que você volte, né, para o velho homem. Não, não deixa. Deus, Deus te ama. Deus te guarda. Deus te protege. Deus te dá uma chance, se você assim permitir que quer voltar a ter um relacionamento com Ele fiel. Amém? Glórias a Deus. Lá na nossa lição diz assim uma frase interessante. No entanto, no meio das cinzas, ainda se encontravam algumas brasas ardentes. É aquele restinho que tinha de crentes fiéis. Eu e você aqui, com certeza. Amém? Então, essa é a parte do corpo gangrenado, né? Um corpo ali que precisava ser restaurado e Deus, então, dá ali o tratamento. Então, vamos para o ponto 3 da lição. Lembra-te, né? Apocalipse 3, a sua parte, capítulo 3, verso 3, parte A. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Interessante, né? Aqui, Jesus menciona 5 verbos importantíssimos para mostrar a sua paciência e amor perseverante pela igreja. 5 verbos. Lembra-te, recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Vamos falar um pouquinho sobre esses verbos que Jesus diz aqui para eles então. Lembra-te, indica urgência de que os crentes de Sardes tragam à memória o que já sabiam sobre Cristo e o seu compromisso agora, não é? Vamos tirar uma lição para nós aqui desse lembra-te, né? Nós devemos sempre lembrarmos do que Cristo fez na cruz do Calvário, por nós, por mim e por você. Isso irá nos ajudar a nos mantermos fiéis a Ele. É interessante, fiéis a Ele. Esse lembra-te é isso, né? É isso que ele está dizendo para aquele povo. Olha, vocês estão longe de Cristo, então lembra do que foi pregado para vocês, né? E assim é para nós, né? Às vezes estamos aí meio longe, meio desanimados, né? Mas Deus também diz para nós aqui: lembra do que eu fiz na cruz do Calvário por você. O segundo verbo, recebido, né?
No tempo perfeito, indica um permanente depósito. Isto é, algo que já havia sido confiado nas mãos daqueles irmãos e permanecia com eles. Então, ou seja, para eles lembrarem disso, né? Esse tempo perfeito que ele diz, indica um permanente depósito, isso é a salvação que nós recebemos, né? Isso nós nunca perderemos, nunca devemos nos esquecer disso. E graças a Deus, porque nós não merecíamos, né? Com certeza. Então ele fala aqui, olha para essa igreja, lembra-te, né, do quê? Do sacrifício da cruz, do Calvário, que eu fiz por vocês, né? Vocês estão esquecendo, né? A, a, Aquilo que vocês têm recebido, ou seja, a cruz, a morte, a minha morte, vocês, através da minha morte, vocês receberam salvação, esse depósito que ele fala aqui, né? Ninguém tira mais isso de vocês. Vocês, crentes fiéis, vocês têm a salvação. Então, lembra do depósito que vocês receberam através da minha morte, do sangue no Calvário, né? O terceiro verbo, ouvido, né? Significa que eles estavam ouvindo no tempo certo e determinado de Deus, não atrasados e nem adiantados. Isso para nós, né? Devemos estar sempre atentos. Jesus quis falar isso para eles, né? Vocês devem estar sempre atentos e ouvidos abertos à palavra de Deus, pois ele sempre tem algo a nos ensinar. Em cada momento da nossa vida, Deus fala com nós, né? Seja através de uma pregação, seja através de uma aula, seja através de um irmão, né, um irmão em Cristo, te exortando ou te abençoando, levando para você uma palavra, sempre atentos, né? Ele fala aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É importante a gente esse ouvido, né? A gente escuta tantas coisas hoje, a gente ouve e grava, né? Tantas coisas, e Deus vem trazendo essa palavra para a igreja e para nós, para a gente ficar atento àquilo que a gente tem ouvido, né? E no tempo certo. Jesus nunca chega atrasado, né? Se Deus tivesse me falado antes isso, não. Quando o recado vem para você, é, é no tempo certo, seja para exortar ou seja para abençoar. Então Deus fala para aquele povo, né? Fica atento, ouve, né? Ouve o que eu tenho para falar para vocês. Fica atento, né? Isso pode nos livrar de tantas situações. Poxa, mas como é que eu ouço a palavra de Deus? Já falamos disso também aqui. Como é que eu posso ouvir, Carlinhos, a voz de Deus? Sendo sensível à voz do Espírito Santo. Para isso você tem que estar o quê? Para isso você tem que estar afinado com Deus. Tem que estar em comunhão com Deus. Aí com certeza você vai ouvir, né? Poxa, eu não vou fazer isso. Alguma coisa está me dizendo para não ir, para não falar, para não fazer, né, para não tomar essa atitude. O Espírito Santo fala ao nosso coração. E você está sendo, né, uma mensagem que chega para você através do púlpito. Eu falei aqui, né? Assim você tá sensível à voz de Deus. E o quarto e o quinto, guarda-o e arrepende-te. E aí, isso é importante também, né? Aqui Jesus chama-os para uma ação imediata. Cristo até aqui havia suportado com paciência, e nosso Deus é assim. Agora era necessário um verdadeiro constrangimento daquela igreja, um verdadeiro arrependimento. E depois disso, um caminhar em direção a um reavivamento. Olha só como Deus pede para nós lembrarmos dessas coisas, como é importante a gente lembrar dessas coisas, né? Para que a nossa comunhão volte com Ele. Vamos falar um pouquinho desse constrangimento, desse arrependimento e deste avivamento que Deus estava passando neste versículo para aquela igreja, trazendo para nós. Constrangimento, despertar um sentimento de total insatisfação com eles mesmos. Em que eles poderiam mudar o modo de vida vivendo um cristianismo verdadeiro, mais vibrante, fervoroso e com poder, contaminando as pessoas daquela cidade. Então, quando Jesus manda essa carta para eles, com o propósito de resgatar eles, não é?
de falar, vocês ainda têm chance, né? Vocês precisam lembrar do que eu fiz, do que vocês receberam, do que vocês estão ouvindo de mim. Faltou Jesus falar, por favor, né? Olhem para mim, vocês estão indo para um caminho de perdição, não é por aí, né? Então, Jesus fala assim para que eles tenham esse constrangimento, fala, poxa, tem vergonha. Às vezes você peca, já passou por isso ou não? Para pensar um pouquinho aí. Às vezes a gente faz alguns pecados que você sente vergonha de você mesmo. Fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Me perdoa, Senhor. Você se sente constrangida, né? É nesse caso aqui, é essa a intenção aqui dessa carta, né? Para aquele povo. O povo se constranger, né? E voltar para o Senhor. Poxa vida, Senhor, me desculpa, eu estou fazendo coisa errada, eu estou com vergonha de mim mesmo, me perdoa, Pai. Eu quero ter esse evangelho mais poderoso, eu quero servir o Senhor, eu quero que as pessoas vejam em mim algo diferente. Esse era o objetivo da carta para aquela igreja e para aqueles crentes, né? Uma outra palavra que eu coloquei aqui no verbo guarda e arrepende-te é o arrependimento, né? Não há como chegar a essa consciência de que existe o mais, ou seja, não há como você ter essa mente de que você quer mudar, nesse comportamento que você quer mudar, se você não abandonar os seus pecados, não é? Foi por isso que a igreja chegou nesse ponto. Eles foram cavando um buraco, né? Sem remorso, sem constrangimento, né? Que diz a palavra aqui, e foi indo, e foi causando toda essa perdição, apagando, né? A igreja ficando morta, como diz Deus aqui, vocês estão mortos. Então, para que isso seja resgatado, eles precisam se constranger e se arrepender, né? Pai, me perdoa, eu estou com vergonha, eu me arrependo do que fiz, eu quero mudar a minha vida. E depois um caminhar para o avivamento. E como é que acontece o avivamento, Carlos? O verdadeiro avivamento só ocorre se houver um arrependimento genuíno. Não é um sentimento de remorso. Ai, poxa vida, eu me arrependo. Ai, poxa vida, eu errei, fiz algo errado, não deveria ter feito aquilo. Não. Isso aí é um remorso que você tem aí, isso o incrédulo tem. O verdadeiro crente tem que ter um arrependimento, né, verdadeiro. Aí ele consegue ter um avivamento. Quando você se arrepende de fato, o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus volta, o Espírito Santo começa a atuar em você novamente. E você começa a ter comunhão com Deus, e esse avivamento, esse despertar para a obra, esse despertar para pregar o Evangelho, flui de você. As coisas começam a vir naturalmente. É isso que Deus estava querendo que acontecesse com aquela igreja. Então ele manda essa carta lembrando esse povo a essas coisas, né? Coloquei aqui, vemos a graça de Deus em favor daquela igreja, com certeza. Uma igreja perto de acabar, falecer, né? Comparando com aquele corpo, né? Mas Deus derrama o seu amor e mostra misericórdia por aquele povo. Ainda há esperança para aquele que quer se reconciliar com o Pai. Aquela igreja deveria clamar, orar e buscar a Deus intensamente. Só assim veriam a graça de Deus operando de modo glorioso. E assim com nós, não é diferente. Eu gosto sempre da aula, eu não deixo de aplicar para a gente, porque eu vejo a aula e eu vejo a minha vida, né? E eu vejo a de vocês, isso passa para nós, né? Não tem como, né? Ou seja, nós devemos orar, nós devemos clamar a Deus, nós devemos buscar Deus intensamente, é claro. Porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Não tem como, né? Então, era isso que aquela igreja tinha que fazer. Então, Cristo está falando para aquela igreja e está falando para mim e para você. Não é? Lembra-te. Depois do que tens, olha o que você recebeu, olha o que você está ouvindo, guarda isso, arrepende se você está errado e volta. Não é nada mais, nada menos do que isso que Cristo queria para aquela igreja e serve para a gente. É impressionante. Como a palavra de Deus ela é atual, né? Em todas as épocas, lá nesse contexto, lá atrás da igreja de Sardes, e com a gente aqui hoje no século XXI. É Deus falando comigo e com você. Mas vamos lá, vamos para o próximo ponto agora. Então vamos lá, agora o ponto 4 da lição. Está caminhando. Vinda repentina.
né? Vamos lá. A advertência da vinda iminente de Cristo é conhecida no Novo Testamento e é de grande motivação para a igreja de todas as eras, para manter-se sempre alertas. Lá em Mateus 24, no seu verso 43, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Interessante isso, né? Se nós soubéssemos que hora que viria o ladrão, né? Vamos lá, o que quer dizer isso daqui então? Essa e outras passagens da volta de Cristo, ora trata da sua segunda vinda na consumação, lembra? E em outros momentos ela se refere ao juízo de Cristo para aqueles que não se arrependerem, que é no caso aqui da igreja, né? Essa vinda que Cristo estava falando nessa carta era para se vocês não se arrependerem, estejam vigilantes. Minha vinda vai ser repentina, um piscar de olhos, não é assim que ele fala? Né? Quando você menos espera, o soar da trombeta está aí. Então seria para eles isso, é isso que ele quer dizer. Mas nem sempre é fácil, né, distinguir nas mensagens de Jesus. Olha que interessante que tem aqui, ó. E isso é proposital. A gente, quando lê essas passagens, né, isso faz com que a igreja, em todos os tempos, fique alerta a manter um padrão de vida santificado, desperto e preparado. Então, Jesus faz isso de propósito, né? Ele deixa sempre essa interpretação, né? Quando ele fala, você nunca sabe se ele está falando da consumação da vinda dele ou se é agora para a gente ficar esperto, porque, né? Se não se arrepende dos seus pecados, você não sabe a hora que Cristo vai voltar. Então, fica sempre assim, mas tem um objetivo, tem um propósito, né? Para quê? Para que nós qual o propósito dessa dúvida, desse entendimento dúbio aí, né? Será que é para isso ou para aquilo? Para que a gente fique ansiando pela volta de Cristo. Enquanto Jesus não vem, devemos continuar vivendo da melhor maneira possível, em bom testemunho e constante oração, zelando por aquilo que Deus confiou para nós fazermos no seu reino, na sua igreja, na nossa vida. Para a gente ficar atento, para a gente ficar atento. É interessante isso, né? A gente não entende muito essa passagem quando se fala da vinda de Cristo, né? Mas é de propósito, né? Para que a gente sempre fique esperto. Ô Senhor, eu não sei a hora que você vai voltar, eu não sei a hora que o Senhor vai voltar. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 100 anos. A palavra de Deus diz que muitos verão, né? Você já pensou se você e eu estivermos aqui nesse tempo, no século 21, e Cristo voltar, e a gente vai ver, né, o céu se transformar, as trombetas soarem, e a gente vai estar vendo aqui, né? A palavra de Deus fala que muitos verão, né? E outros que já partiram, né? Como nós também, como podemos partir, né? E ele vai voltar no futuro, nós vamos aí depois ser arrebatados, né? Nós vamos ser ressuscitados com Cristo na glória. Mas muitos verão, né? Mas enquanto ele não vem, a gente fica sempre com esse anseio, né? Quando será que ele vai voltar? Né? Independente disso, Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te fazer o melhor para o Senhor, aquilo que o Senhor confiou na minha mão a fazer. É ser da diretoria da UMP, eu vou fazer o melhor. É ser um sócio da UMP, eu vou estar presente nas programações, seja online ou seja presencial, né? O que eu posso ajudar? Não é? Veio lá o questionário no final do ano, né, que o conselho manda, o que eu posso trabalhar, o que eu posso ajudar aqui? Poxa, eu quero ser um diácono aí no futuro. Poxa, deixa eu, né, servir bem o Senhor, tomara que a igreja veja isso em mim, esse bom trabalho que eu estou fazendo. É isso. As meninas, né, poxa, eu quero dar aula, poxa, eu quero dar aula para as crianças, eu quero dar aula para os jovens, né, eu quero ser diretora, eu quero ser secretária de um departamento, sempre fazendo o melhor, tanto fora da igreja, para que as pessoas vejam a luz sua, olhar para você e ver algo diferente que a luz de Cristo, tanto na igreja, enquanto Cristo não volta, a gente fazer o melhor para ele. Amém? Vamos lá, então? Vamos para o último ponto da nossa lição. É o quinto ponto. Uns poucos crentes, olha só, fala daquele poucos crentes, né, que tinha ali na igreja de Sardes. Jesus conhece e passeia no meio das igrejas. Lembra que eu falei lá na carta de Éfeso, né, que ele está ali no meio, quando você está lá na quarta igreja, louvando a Deus,
Ele está presente em todo lugar, nós sabemos, né? Houver um ou mais, né, estarei presente. Mas especificamente aqui, lá na nossa igreja, a quarta igreja, quando você vai tocar no louvor, quando você não toca no louvor, mas você dirige, quando você não dirige, mas você está sentado ali vendo a ministração, né, da palavra de Deus, quando você levanta para adorar o Senhor, Jesus está ali, no meio, ele passeia no meio da igreja, ele conhece os problemas da igreja, ele conhece os problemas de cada um, o meu e o teu. Então, por isso, ele identificou esses crentes fiéis. Ele passeia na igreja de Sardes, né? E ele conhece, identifica, né? Um número grande de membros, mas existia uma minoria ali que deveriam servir de exemplos para a maioria dos crentes infiéis. Olha como é importante o nosso testemunho, né? É exemplo para os outros, seja para o incrédulo, para despertar o evangelho para o incrédulo, e para aquele crente que está morno, ele vê você ativo, você firme no Senhor, você desperta e constrange aquele outro e fala, poxa, e esse outro fala, eu preciso melhorar. Olha como que ele está. É interessante, né? Poucos crentes. Apocalipse 3, 4, 5, olha a lição, ele diz assim, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha Jesus falando para eles. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei, deixa eu só colocar aqui, espera um pouquinho, apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meu Deus do céu. Vamos lá então. 3 promessas aqui dadas por Jesus. 3 promessas dadas por Jesus. A primeira promessa. Jesus promete vestir pessoalmente os vencedores. Meu Deus do céu. Eles serão plenos naquilo que ainda possuíam parcialmente, né? Eles eram uma pequena parte fiel, mas ainda que precisaria melhorar, né? Lembra que eu falei daqueles antibióticos, né? Comparando aqui com o corpo doente, né? O antibiótico que que Cristo ia dar para eles, né? E o tratamento correto para restaurar a saúde, né? Então aqui também, né? Cristo vai vestir, né, pessoalmente, aqueles que estavam, porque é Cristo quem faz a obra, né? Eu vou falar aqui, né? Eles estavam ainda precisando, né? Estavam fiéis e precisariam ser alimentados e continuar a ser perfeito através de Cristo. Efésios 4, 22, 24 diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E assim é com nós, né? Nós éramos o velho homem, estava aquela roupa, né? Aquela roupa velha que estava aqui comigo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, com certeza. O 22, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, as coisas velhas se passaram e eis que se fez novo. Jesus então, ele nos reveste, né? Arranca aquele velho homem e nos reveste com uma nova vestimenta, uma nova postura de vida através do Espírito Santo, né? E vos revistais do novo homem. E sabe quem consegue isso? Só quem é salvo novamente. Só quem tem um encontro com Cristo. Só o eleito de Deus. Só o eleito. Né? Por quê? Porque aqui diz no 24 que foi tudo isso criado segundo Deus. Às vezes o homem sem Deus, ele tenta ser perfeito. Né? Ele tenta buscar a salvação por obras. Não é como tem algumas linhas aí. Ele tenta fazer o melhor para Deus. Mas não é de Deus. É dele, do homem. Então não tem serventia nenhuma. Agora, quando o crente tem um encontro com Cristo, tem um chamado de Cristo, aquelas coisas dele passa, joga fora, e ele diz aqui que nos reveste, né? Um novo homem nos reveste. O Espírito Santo faz com que nós enxergamos as coisas de Deus, a nossa cegueira espiritual, as nossas escamas caem e nós passamos a servi-lo. Que maravilha!
Era assim que estavam aqueles poucos crentes, né? Deus fazendo com eles e fez comigo e com você. Isso é maravilhoso. Ele fala aqui também, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas aqui, quer dizer, é um símbolo da pureza e da santidade. Meu Deus do céu, além de ter roupas novas, essas roupas brancas simbolizam pureza e santidade. É assim que Cristo vai me vestir, e já me vestiu, né? Já me vestiu, eu e você, já nos revestiu assim. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Meu Deus. A gente para pensar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Meu irmão, a gente teria, com certeza, dependendo da atitude que eu estou tomando e que você está tomando, a gente repensaria, né? Isso nos constrange, como diz aqui, falamos agora há pouco. Isso nos faz voltar e falar, meu Pai, me perdoa. Né? Olha o que o Senhor está falando, olha o que o Senhor está prometendo aqui, né? O Senhor já me revestiu, e agora com as vestes brancas, que significa pureza e santidade, me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Aos olhos do Senhor eu sou justo. O mundo não tem justo sequer, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo já no maligno, mas aprove ao Senhor nos salvar, nos vestiu com este manto de justiça. Como o noivo, continua, como o noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Meu Pai, obrigado, Senhor, que nós somos a igreja, não é? E o Senhor é um noivo. A igreja é o noivo de Cristo, né? A igreja representa o Senhor aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanha bondade, né? A gente tem que parar e refletir, né? Essas promessas são maravilhosas. A igreja de Sardes teve que existir, estava no plano de Deus. A carta tinha que ser enviada para 7 igrejas. E Deus, como faz as coisas perfeitas, ele mandou aquela carta para tratar aquele corpo doente, aquela igreja doente, e trata a mim e você hoje, tantos anos depois. Como a palavra de Deus é viva, né? Eu já falei aqui e volto a repetir. Como é importante a gente entender esses versículos, esses contextos, né? Não tem como a gente continuar no anonimato, né? Para o mundo. Não tem como a gente continuar sendo com vestiduras brancas, sendo não entendendo o revestimento de Deus, do Espírito Santo, continuando sendo aquele velho homem com atitudes e coisas que eu fazia antes. Não tem como. Isso é muito profundo. Isso mexe com a nossa vida. Para mim e para você, devemos ser crentes melhores, com certeza. Eu sempre comento isso, né? Às vezes já somos, né? Estamos aí fazendo nosso devocional, lendo, buscando, né? Ansiando pela volta de Cristo. Que bom, né? Devemos ser assim mesmo. Mas às vezes damos umas caídas aí, né? E damos, né? Não somos perfeitos. Tem horas que damos aí uma esmorecida. Lembra-te, né? Falemos agora o terceiro ponto, lembra-te, né? Do que eu fiz por você. Lembra-te das coisas que você está ouvindo, né? Arrepende-te e volta, né? Olha o que eu fiz por você. Eu te dei uma roupagem nova, né? Você é justo diante dos meus olhos, né? E você, para mim, é, 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 é a minha joia, né? Então é assim que Deus fala para mim e para você. Isso faz com que nós caminhemos cada vez mais firmes nas obras do Senhor e no nosso testemunho de vida. Então a primeira promessa é essa. A segunda promessa, Jesus garante que o nome dos crentes fiéis não serão apagados do livro da vida. Nem mesmo Satanás, com todo o poder do inferno e com as suas acusações falsas e verdadeiras, tem poder para desfazer a obra consumada por Cristo. Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só,
Esta é a segunda, né? Deus, ele promete. O nosso nome não será apagado do livro da vida. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem essa de perder a salvação. Quando você tem um encontro com Cristo, meu irmão, quando Cristo te regenera, quando Cristo te muda a sua vida, você quer sempre fazer o melhor para Ele. Buscando sempre, Ele vai lapidando a gente, vai tratando a gente. E se nós partirmos daqui, com certeza, estaremos na glória com Ele. O nosso nome não será apagado. Nem que o Satanás, ele está dizendo aqui, nem que o poder do inferno, Satanás, faça tudo para te destruir. E você venha a cair. Cristo estará sempre pronto a te restaurar. O seu nome nunca será apagado do livro. Isso é maravilhoso. Isso nos faz ter uma convicção de futuro, né, nas mãos do Senhor. Isso reflete no nosso presente, nos dá confiança em enfrentar os nossos desafios. Não é? Nós estamos na mão do Senhor. É Ele quem cuida de mim e de você. E a terceira e última promessa que ele faz, Jesus cumprirá o que prometeu. Isso é maravilhoso, é claro. Eu não estou tratando com um Deus de mentirinha, né? Nosso Jesus, nosso Deus, é um Deus poderoso e verdadeiro e justo. Apocalipse 3, verso 5, parte B. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus 10, 32 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Já pensou? Já pensou? Jesus mesmo falando, olha, Carlos, olha, Senhor, esse aqui é o Carlos, né? Eu quero dizer para o Senhor, esse aqui é um salvo, é o nosso filho, né? Eu resgatei ele lá quando ele tinha 32 anos, a salvação dele já estava planejada desde a eternidade, e ele está aqui agora. Confesso ao Senhor, ele é um salvo. Está aqui, Pai. Eu entrego ele para o Senhor. Já pensou? Que maravilha. Ele falando para você, jovens aí, ele diz aqui que ele vai confessar diante do Pai, diante dos anjos, quem é você. Não vai apagar o seu livro, o seu nome do livro. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. A, a lição diz que um grande pastor reformado, William Hendrickson, ele escreveu em um dos seus livros, quando cidadãos terrenos morrem, ou seja, os incrédulos, não tiveram encontro com Cristo, seu nome é apagado dos registros. Mas o nome dos vencedores espirituais jamais será apagado. Sua vida gloriosa permanecerá. Cristo mesmo os confessará publicamente como seus. Ele fará isso perante o Pai e os seus anjos. Foi o que eu disse aqui agora, né? Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor. E assim foi para aquela igreja de Sardes. Acorda, meus irmãos. Olha só, arrepende. Volta, não é? Eu vou tratar de vocês. Eu vou tratar de vocês. Se alimentam. Ouçam a minha voz. Volte os seus olhos para mim. Faça aquilo que eu estou mandando. E vocês, com certeza, serão revestidos, né? Por um manto de justiça e glorioso. Eu não vou apagar o nome de vocês no livro da vida. É assim que Jesus fala para eles e para nós. Eu mesmo confessarei para o meu Pai de vocês. Amém? Vamos para o fechamento, então, a conclusão. A conclusão diz assim, olha só. A igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o grave estado de incredulidade em que se encontrava. Os crentes de Sardes estavam autoconfiantes em sua própria justiça e pureza. Nós vimos isso. Pensavam estar vivos, mas Cristo os declarou mortos. Lembra? Vocês não estão morrendo, vocês já estão mortos. Nessa condição, a única esperança da igreja era se arrepender e receber o avivamento do Espírito Santo. Eu falei isso. Ainda havia crentes fiéis que, se permanecessem firmes numa vida santa, receberiam a recompensa de Jesus, sendo reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Glórias a Deus. E aplicação para mim e para você. Mais uma, né? Fiz algumas.
E o autor fecha com essa aplicação. Compare-se com a descrição da igreja de Sardes e se deixe analisar pela palavra. Você tem sido autoconfiante e presunçoso? Aquilo que eu falei, né? Você se basta? Você está fazendo as coisas mecanicamente? Tá bom, estou trabalhando na igreja, as pessoas estão vendo, as pessoas estão vendo que eu estou trabalhando, mas isso está sendo de coração? Deus tem vigiado o teu coração? Você está fazendo isso para a glória de Deus ou para você mesmo, né? Verifique se há pecados não confessados em sua vida e não deixe que o orgulho tenha a palavra final. 1 Pedro 5,6, para fechar, meus irmãos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu diria, continue firme, servindo ao nosso Deus. Faça o melhor para ele. Sabe aquilo que você faz na faculdade? Sabe aquilo que você faz no trabalho, para o seu chefe, na faculdade, para o seu professor, almejando o canudo, almejando na empresa uma promoção? Faz mais para o Senhor. Faz muito mais para o Senhor, meu jovem. Porque em tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Nem antes, nem depois, no tempo certo, nós falamos aqui. Ele vai te abençoar. E você vai dar glórias a Deus por servir esse Deus maravilhoso. Tá bom? Foi essa a lição, número 7, a carta à igreja de Sardes, para a igreja de Sardes, mas com certeza mais para nós hoje, né? Falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao teu, jovem. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, me liga, manda um WhatsApp, a gente pode estar esclarecendo alguma dúvida que ficou. E tenha um domingo na presença do Senhor. Vamos continuar. Semana que vem o Danilo com a lição 8. E em breve estaremos finalizando mais uma revista para a honra e glória do nosso Deus. Tá ok? Um grande abraço para você. Que Deus abençoe sua vida. Continue firme. Não abandone o nosso Senhor, porque com certeza Ele nunca vai te abandonar. Tá bem? Um grande abraço.